Muito bem, vamos fazer a nossa revisão das questões do nosso simulado aqui nos aprovadores. Você que vai prestar o exame para o concurso público do Banco do Brasil, esteja você preparado. Vou lhe apresentar, meu nome é Bruno Sopra, eu sou professor aqui dos aprovadores, ministrando a disciplina de Direito do Consumidor. Já gravamos revisão, já gravamos aula, então assim, tem todo o material completo para que você possa conseguir rumo à tua aprovação. E vamos à nossa primeira questão, questão 38, diz assim: um homem adquiriu uma geladeira de uma renomada loja varejista no município de Uberlândia, Minas Gerais. Após a entrega em sua casa, a geladeira apresentou um problema, impedindo seu funcionamento, ensejando uma causa de responsabilidade do fornecedor. Cuida-se de uma hipótese D. Aí as alternativas nos apresentam 5 institutos que estão presentes dentro do Código de Defesa do Consumidor, e nas nossas aulas a gente viu exatamente esses pontos. Então fica esperto com relação a isso, porque você entender o conceito de cada um desses pontos, ele já vai fazer uma diferença muito grande, por exemplo, para você acertar uma questão como essa aqui. Cláusula abusiva. Nesse contexto, a alternativa A está errada. Cláusula abusiva, a gente está falando de uma relação contratual entre as partes. Aqui a gente está falando, na verdade, que um homem adquiriu uma geladeira e, portanto, essa geladeira acabou apresentando um problema, né? E destaco aqui, olha que interessante isso, como é que foi formulada essa questão. Apresentou um problema. Ou seja, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele distingue o que é problema, o que é defeito e o que é vício. Então, fique atento a essas pequenas insights, né, que vão fazer toda a diferença na hora de você resolver a tua questão, tá certo? Então, cláusula abusiva, via de regra para essa situação aqui, meus amigos, não é a alternativa correta. Então, a gente já vamos riscar aqui essa possibilidade. Alternativa B, prática abusiva. Nós vimos também na nossa aula que práticas abusivas é como venda casada, é como você tornar excessivamente o contrato oneroso para o consumidor e diversas outras hipóteses. Nesse contexto, a gente está falando de uma situação que a geladeira apresentou problema. Existe uma prática abusiva nessa relação? Não. Nesse contexto, não temos essa prática abusiva. Então, a alternativa B está errada. Agora, nós temos uma situação em que a gente trata de vício do produto. E aí, eu te faço o seguinte questionamento. Tendo o homem adquirido uma geladeira e ela apresentou um problema nesse contexto, nós, ao identificarmos que problema é esse, nós estamos trabalhando uma situação de vício. Se nós estaríamos falando de defeito, nós estaríamos falando de uma situação de, numa hipótese de defeito dessa geladeira, tá? De fato do produto. Então, a alternativa D, ela está errada por conta disso, porque a questão nos traz que apresentou um problema. Então, esse problema pode ser tanto um vício como uma questão de defeito. Nesse caso, fato do produto, defeito, a questão não nos trouxe maior esclarecimento acerca disso. Apenas disse assim, olha, apresentou um problema e esse problema ficou somente no aparelho, não saiu da extensão da geladeira. Então, neste contexto, a alternativa C está correta. Vou marcar aqui um xizinho. E a alternativa D está errada, porque nós estamos falando de uma situação de vício e não uma situação de defeito, tá certo? Quando a gente fala sobre defeito, vamos lá, vamos trazer aqui, ó. Nós teremos um problema, tá certo? Que de um lado nós teremos uma situação de nós teremos uma ação de vício. E do outro lado, nós temos uma situação de defeito. Esse defeito se divide em dois, que é fato do produto ou
fato do serviço. Nesse contexto, fato do serviço não se aplica aqui essa hipótese. Então, como se trata de produto, se a questão nos trouxesse mais elementos, que alguém teve uma lesão, que alguém se feriu, etc., aí sim a gente pode pensar numa situação de defeito. Mas como a questão nos trouxe, apresentou um problema, nesse caso nós estamos falando de vício, tá certo? Opa! A gente está falando de uma situação de vício. Então a gente tem que saber que o problema ele pode ser tanto um vício quanto um defeito. Nesse caso, o primeiro pensamento é vício. Se a questão nos trouxer mais elementos, que alguém se feriu, que alguém machucou, que alguém teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma questão de danos morais em ré ipsa, ou seja, dano moral presumido, daí nesse contexto sim. Nesse contexto a gente trata uma situação de defeito. Porém, não foi o que a questão nos trouxe. Então, nesse caso, a alternativa C está correta e a alternativa E, direito de arrependimento, ela está errada por uma questão muito simples. Por uma questão que nós estamos tratando aqui, o direito de arrependimento, é para quando nós temos um produto que não apresentou problema. O produto está tudo certo, o produto está tudo ok, porém, o consumidor comprou fora do estabelecimento comercial e ao adquirir o produto fora do estabelecimento comercial, no momento do recebimento deste produto, quero deixar bem claro isso, não é quando você compra, não é da emissão da nota fiscal, mas quando você recebe esse produto na tua casa, aí, meus amigos, vocês têm o dia de 7 dias para que vocês se arrependam dessa compra que vocês fizeram. E a empresa, neste caso, vai impedir que você devolva ou vai recolher na tua casa esse produto para que você vai ser restituído, né, esses valores e tudo mais. Então, neste caso aqui, está errado o jeito de arrependimento porque, via de regra, o produto chegou na casa dele, de certa forma, íntegra, né? Deu tudo certo, porém, a questão aqui está dizendo que isso no jeito de arrependimento. Já na questão, na questão, fala aqui uma situação de problema. Então, questão 38, por mim aqui, está resolvido, tudo certo. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato comigo no @advogadoatuante, que é o meu canal no Instagram. Eu vou fazer a maior questão de estar sanando qualquer dúvida que você tenha com relação a isso, tá certo? Manda lá, me segue, para que a gente possa estar compartilhando, né, sempre conhecimento através daquele canal de comunicação também, e você está sabendo algumas situações que acontecem no dia a dia vinculadas ao direito do consumidor. Questão 39, meus amigos. No que concerne a chamada responsabilidade pelo vício do produto e com fundamento no CDC, a partir da efetivação da reclamação, o consumidor, junto à assistência técnica do fabricante. Aí, o que a gente tem que analisar aqui? O consumidor, ele teve um vício no produto. Isso já ficou bem claro. Aqui está tratando uma questão de vício, tá certo? E o que está nos pedindo aqui a questão? Para a gente ver a questão da assistência técnica do fabricante. Bom, daí nesse contexto, nós sabemos que nós temos o prazo decadencial de 90 dias para a gente reclamar os nossos direitos. A questão está nos trazendo exatamente esse ponto. Você tem 90 dias para reclamar. A partir desses 90 dias, o que acontece daqui para frente? Você tem 90 dias para você tomar uma iniciativa para que a empresa resolva esse problema. E aí, nesse caso, meus amigos, nós temos uma situação de que a empresa tem que resolver isso em qual prazo, qual é a situação que fica caracterizada aqui. Vamos lá. Alternativa A. O vício deve ser sanado no prazo máximo de 45 dias. Errado. Por que a alternativa é errada? Muito simples, ela está errada porque a lei não prevê o prazo máximo de 45 dias. Nós vamos ver isso mais para frente. Alternativa B. O consumidor pode exigir de pronto, olha só que interessante isso, de pronto, o abatimento proporcional do preço permanecendo com o produto. Alternativa B está certa ou errada, né? Vou ler de novo. O consumidor pode exigir de pronto o abatimento proporcional do preço permanecendo com o produto. Meu querido, minha querida, neste caso está equivocada a questão, porque de pronto não pode. Ele tem 90 dias para ele tomar uma atitude. Apresentou o vício, tem 90 dias para ele tomar uma atitude.
Tomando essa atitude, o que acontece daqui para frente? Né? O que prevê o nosso Código de Defesa do Consumidor? E isso você sabe porque você assistiu às aulas do professor Bruno. Então, com relação a isso, tá, ó, uma maravilha, super legal, super, né, certa, super errada essa questão, essa alternativa. Nós vamos ver qual é a alternativa que está correta. Alternativa C. O utente tem a prerrogativa de buscar a imediata substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Se você não está ligado muito bem nessas duas alternativas, você é induzido de alguma forma ao erro. Por quê? Na alternativa B fala que de pronto. E na alternativa C fala buscar imediatamente a substituição do produto por outro da mesma espécie. Nós somos levados, e aí isso está nos trazendo uma confusão muito grande nas nossas relações de consumo, que via de regra a pessoa acha que, nossa, deu problema, vou lá pedir outro já para substituir. É assim que funciona? Não é assim que funciona, não é assim que determina o nosso Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Então, nesse caso, a alternativa está errada. Pode o consumidor pedir a substituição do produto por outra mesma espécie? Está no CDC? Está sim. Porém, o tempo aqui é o que está errado. Nesse caso, o utente tem a prerrogativa de buscar imediatamente. Não tem essa prerrogativa de buscar imediatamente. Letra D. O preposto do consumidor tem a garantia de exigir no ato a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, desde que devolva o produto. Nesse caso, meus amigos, o preposto consumidor tem a garantia de exigir no ato. No ato. Veja bem que nós não estamos falando de uma situação que não está positivada no Código de Defesa do Consumidor. Eu quero trazer a atenção a essa questão por uma questão muito simples. Via de regra, as questões, depois da vírgula, digamos assim, né, daqui em diante, está tudo certo. Qual é o problema aqui? É o tempo. O tempo que essa questão está nos trazendo aqui. Então ela fala de pronto, ela fala imediatamente, agora está dizendo que no ato, né, ela já pode pedir a restituição imediata da quantia paga, e essa alternativa está errada, super errado. Então, via de regra, nós estamos sendo colocados numa situação que nós temos a letra E, alternativa E. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo para sanar o vício, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. A gente viu isso nas nossas aulas, via de regra. O consumidor, vamos fazer o storytelling aqui. O consumidor adquiriu um produto, mas tá feio, Samuel, vamos lá. Pronto. O consumidor adquiriu um produto nesse marco aqui, tá certo? Olha aqui, vamos botar um consumidor aqui. Bem sem vergonha, mas vamos botar ele. Vamos lá. O consumidor adquiriu um produto nesse período aqui. Aí o que aconteceu? Viu que se tratava de um vício aparente, constatou nesse período aqui que temos um vício neste produto. Não interessa, interessa a data da compra, mas não, eu estou dizendo que esse período aqui para nós é insignificante, para nosso exemplo aqui. Então o consumidor ele constatou que temos um vício aparente. Da data da compra em diante, ele tem o prazo de 90 dias na data da compra. Então, a compra foi feita aqui, ó. Compra. Tá? Aqui está o consumidor. E aqui foi feita a compra. Tá? Nós temos o prazo de 90 dias para ele tomar uma atitude com relação a isso. Ele tomando uma atitude no dia 90, a empresa tem o prazo de 30 dias para ela resolver o problema do consumidor. O que acontece nessa situação? Nesse prazo de 30 dias é o prazo legal, porém é convencionado entre as partes, pode ser convencionado entre as partes, entre o fornecedor de produto e o consumidor, que esse prazo de 30 dias ele pode ser ampliado, tá, para até 180 dias, ou ele pode ser reduzido para até, no mínimo,
Vamos lá. Sete dias. Ele pode ser inferior a 7? Não. Ele pode ser superior a 180 dias? Não também. Ah, mas a empresa está me dando prazo de 45 dias para resolver meus problemas. Pode isso? Pode, desde que essa ampliação seja de 180 dias, essa minoração de até 7 dias, ela esteja convencionada em um contrato, tá certo? Ou seja, o consumidor tem que aceitar essa condição. Quando que acontece essa situação de até 180 dias? Acontece nas possibilidades que você tem, por exemplo, quando você compra um carro. Daí, nesse momento, você compra um carro zero, pode ver ali no contrato ali que aparece, né, a ampliação do prazo de até 180 dias, ou seja, 6 meses, para o fabricante, no caso, resolver a situação do teu veículo. Tá certo? Então, vamos lá. Data da compra, você comprou nessa data aqui, você tem 90 dias para resolver, né, o prazo decadencial de 90 dias. Depois que você informou a assistência técnica, informou o fabricante, olha, tem um problema nessa situação aqui. Qual é o prazo para vocês resolverem o meu problema? Em via de regra, 30 dias. Ou ele pode ser ampliado até 180, estou repetindo para que você memorize bem isso, ou ele pode ser reduzido em 7 dias, desde que isso esteja convencionado, né, num contrato e o consumidor concorde com relação a isso. E o que acontece depois, nesse caso, que as situações que trouxe ali depois da vírgula? Bom, nesse caso, no produto, se não for resolvido nesse prazo de 30 dias, nós temos as 3 possibilidades que o consumidor tem de resolver o seu problema, que é pedir o abatimento proporcional do preço, a rescisão do contrato, ou seja, restituição imediata da quantia paga, ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, né, e marca e tudo mais. Tá certo? Então, com relação a isso, ok na nossa questão. Perfeito? Questão 39, super resolvido, tudo certo. Questão 40 do nosso simulado. De acordo com o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta. A responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, depende de prova irrefutável da sua culpa. Aonde que está o erro nessa alternativa aqui? Lembra que na outra questão, na questão 38, se não me falha a memória, nos trouxe uma situação de problema? Aqui a gente está com uma situação de defeito. E o próprio código a própria alternativa está no olha, uma situação de defeito. Nesse caso, meus amigos, seja por vício ou por defeito, independe disso. Só estou te trazendo a menção que a própria alternativa te dá, se te mostra se é uma questão de defeito ou se é uma questão de vício, tá? Que são coisas totalmente diferentes. Então, assim, nesse contexto, depende de prova irrefutável da sua culpa. O que significa isso? Está tratando de uma responsabilidade subjetiva. E está errado. A prova irrefutável da sua culpa nos remete à responsabilidade subjetiva. E o CDC, a regra do CDC, é a responsabilidade objetiva, que independe da demonstração de culpa ou não por parte da empresa, responde a empresa pelos danos causados aos consumidores na relação de consumo. Então, com relação a isso, está errado essa alternativa. Por quê? Porque, via de regra, estava tudo certo, entretanto, né? Dependendo de prova irrefutável da sua culpa, não precisa provar. Mas quando que nós temos uma situação de subjetiva? A responsabilidade subjetiva existe? Existe, porém, ela só vai ser atribuída aos profissionais liberais. Se essa situação aqui tivesse falando de uma situação de profissional liberal, aí eu concordo contigo. Aí a gente fechou com 10, entendeu? É isso mesmo. Porém, não é uma situação de empresas, tá? Não é uma relação de profissional liberal. Então, nesse caso, profissional liberal precisa demonstrar a culpa, sim, responsabilidade subjetiva. A regra do CDC, guarda bem isso, presta atenção, anota isso no teu caderno, para você não esquecer, a responsabilidade ela é objetiva. Então, fique esperto com relação a isso também. O serviço é considerado defeituoso
pela adoção de novas técnicas. Veja que eles estão pegando a letra fria da lei e estão trocando, né, algumas situações que nós temos no nosso CDC positivado. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Então, nesse caso, não tem... Ah, mas eu tenho uma situação aqui de um serviço que foi prestado, mas saiu, né, o profissional se atualizou na próxima semana e trouxe uma nova técnica e aquela técnica acho que atende mais aquilo que queria que tivesse feito no serviço já realizado por esse profissional. Pode isso? Não, não é considerado defeituoso o serviço pela adoção de novas técnicas, tá? A gente viu isso inclusive na nossa aula. Então, quem assistiu a nossa aula direitinho, anotou no caderno, olha, pegou essa alternativa já sabe que está errado porque a gente trata isso em sala de aula. O fornecedor de serviço será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, mesmo quando provar que foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Olha o absurdo que está nos trazendo essa questão. O fornecedor ele será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores, mesmo quando provar que foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nesse caso, meu amigo, está errado, porque se o fornecedor provar que teve a culpa de terceiros, provar que nessa situação ele acabou contribuindo para o evento danoso, aí existe as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor, que uma delas é essa aqui, né? Ou seja, você provar que o defeito inexiste. A segunda situação é você provar que foi culpa exclusiva do consumidor e nesse caso não seria pertinente, né? Que estaria correta essa questão por conta disso. Então, se for provada a culpa do consumidor, nesse caso o fornecedor ele não tem, ou pelo mau uso, etc., ele não tem a obrigação de responder porque houve aí uma hipótese de excludente de responsabilidade. Tá certo? No fornecimento... Ah, perfeito, tá. Alternativa C. Alternativa D. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quando esses últimos autorização em contrário do consumidor. Perfeita questão, corretíssimo. Porque está correta a questão, tá certo? Porque o fornecedor de produto, de serviço, perdão, ele vai ter que fazer a reposição de forma original das peças que eventualmente vier a substituir na execução do serviço. Entretanto, se eventualmente, olha, a gente não tem essas peças originais, né? Vai levar muito tempo para elas chegarem, elas vão ser, sei lá, serem transportadas da Tailândia, vão vir de Taiwan, não interessa, né? Mas a justificativa. Mas se o consumidor entende que existe a possibilidade de funcionar perfeitamente aquele produto, aquele serviço com peças de reposição que não sejam originais, aí nesse caso, meus amigos, tá certo. Mas o consumidor tem que concordar. Ah, mas se o consumidor não concordar, não pode. Aí tem que ser reposição de peças originais. Se não for, se o consumidor não concordar, aí já sabe como é que funciona essa situação, tá certo? Então, a alternativa D está super correta. Muito bem, vamos marcar um xizinho aqui. A alternativa E, a ignorância do fornecedor sobre o vício de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime da responsabilidade. Muito pelo contrário, a ignorância do fornecedor referente à qualidade e quantidade, né, sobre a situação de produto e serviço, nesse caso não exime, não pode o fornecedor dizer assim, olha, eu não sabia, não existe isso, a gente falou inclusive na nossa aula. Então você que assistiu a nossa aula acertou essas três questões, por quê? Porque via de regra a gente trabalhou todos esses conceitos em sala de aula e essa possibilidade que ela não existe, ou seja, ah, mas eu não sabia que determinado produto ou determinado serviço ele tinha uma situação que não favorecia o consumidor, não interessa,
entendeu? Nesse caso, não, a ignorância do fornecedor, ele não pode ser eximido da sua responsabilidade. Está no risco do negócio, está no risco que ele vai ter que resolver essa situação. Tá certo? Tá ok? Então, terminamos aqui as nossas 3 questões que nós temos do nosso simulado, para que você possa ter subsídios para aceitar a sua questão na hora da prova. Vai com fé, vai dar tudo certo, estarei aqui na torcida por ti. Você foi meu aluno, você sabe que estudou, você é competente e é só manter a calma no dia da prova, manter a tranquilidade, levar uma barrinha de cereal, não leva muito chocolate, porque o chocolate te dá um pico de energia e depois ele te dá um déficit de energia e aí tu pode sentir um efeito rebote durante a prova. Então leva, né, uma aguinha, um cereal, uma barrinha de cereal ali, evita consumir o mínimo de chocolate. Lógico que cada pessoa varia depende do organismo, né, depende de pessoa para pessoa, mas funcionou comigo. Então, nesse contexto, sempre quando tem uma prova, fazer um exame, eu não consumo chocolate por conta disso. Tá certo? Então assim, ó, @advogadoatuante, faz as questões, acertou ou não acertou, comenta comigo, tá? Me marca nessa gravação aqui, porque eu tenho certeza que você vai acertar na hora da tua prova, tá certo? E vai dar tudo certo. E aí depois eu quero comemorar contigo, tá bom? Combinado? Então tá, um forte abraço e ó, estou na torcida por você.